Saudações fraternais aos irmãos e irmãs do Jefa e a todos que estão nesse momento me ouvindo. Hoje é dia 5 de maio de 2020. Quem vos fala é Jorge Coelho. Com o intuito de colaborar com a iniciativa do Departamento de Orientação Doutrinária do Jefa em continuar a tarefa de divulgação dos ensinamentos dos espíritos superiores nestes tempos inesperados em que não podemos nos reunir presencialmente, proponho refletirmos sobre a pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos. A pergunta 1009 trata da questão das penas eternas, assim como as anteriores, sendo que as perguntas de 1004 a 1008 foram respondidas pelo Espírito São Luís. Curiosamente, a pergunta de que vamos tratar, a 1009, foi respondida por 4 espíritos: Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo Apóstolo, contando ainda com comentários do codificador. Por uma questão de tempo e objetividade, vou me ater à resposta de Santo Agostinho. Interessante também é notar que o tema penas eternas está catalogado entre os dogmas da teologia católica, da qual Santo Agostinho e São Luís são considerados os pais. Assim, nestas perguntas propostas por Kardec, temos o depoimento destes 2 teólogos que, desencarnados e libertos dos limites do corpo físico e do pensamento humano, trazem uma nova e ampliada visão sobre o tema. Sempre que me disponho a estudar as obras básicas da codificação, como de ordinário faço quando estou estudando qualquer assunto, sempre procuro identificar a ideia central da abordagem, focar na proposta do que está sendo estudado. Na resposta oferecida à pergunta 1009, é possível perceber que o desejo do entrevistado é mostrar a incoerência da teoria das penas eternas ou castigos infinitos, se comparada com a bondade e a justiça divina e o conceito de eternidade. Santo Agostinho começa argumentando que é compreensível que os antigos tenham concebido um Deus terrível e vingativo por força do estado de ignorância em que se achavam, que fazia com que atribuíssem a divindade às paixões humanas. Santo Agostinho nos convida a recorrer à razão e ao bom senso e perguntar se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Questiona com razão Santo Agostinho: o que é uma vida de 100 anos em face da eternidade? Eternidade, enfatiza o autor. Será que conhecemos bem esta palavra? Consultando os dicionários, encontramos que eternidade é a qualidade de eterno, daquilo que não teve início, não terá fim e que dura sempre. Desta forma, o conceito de eternidade só é aplicável a Deus, causa primeira ou primária de todas as coisas, conforme encontramos na resposta à pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. Nós espíritos, criados por Deus, não somos eternos, uma vez que tivemos um início, o momento em que fomos criados. Portanto, não somos eternos. A qualidade que nos define é a de imortalidade. Somos espíritos imortais. No nível evolutivo em que nos encontramos, é muito difícil compreendermos toda a amplitude e todas as implicações do conceito de eternidade. Eu arriscaria dizer, para vocês, se me permitem, que quando alcançarmos toda a compreensão do que seja eternidade, talvez teremos também alcançado a compreensão do que seja Deus. Ainda que admitida a nossa incapacidade de compreensão do que seja eternidade, diz Santo Agostinho, o juízo repele a ideia de sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas em uns poucos anos de vida.
Pensando com cuidado e fazendo bom uso da razão e do bom senso, não há como pensar em um Deus, com D maiúsculo, sem as virtudes primordiais que ele próprio recomenda às suas criaturas: o amor, a bondade, a benevolência e a misericórdia. E que estas virtudes Deus as possui em grau superlativo, necessariamente. Enquanto que em nós estas virtudes, quando encontradas, estão em grau relativo. Somos relativamente amorosos, somos relativamente bondosos, somos relativamente benevolentes, somos relativamente misericordiosos. Desta forma, argumenta Santo Agostinho que é uma imensa contradição atribuir a Deus a bondade infinita e também a vingança infinita. Bem como é também incoerente e contraditório evocar para legitimar as penas eternas a justiça divina, mesmo que encontremos a mesma dificuldade e limitação em compreender plenamente o que seja a justiça divina. Ora, argumenta o autor da resposta, a justiça divina não pode excluir a bondade, e que Deus não seria infinitamente bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria de suas criaturas. Sim, meus irmãos, a maioria de suas criaturas, pelo menos da maioria da humanidade terrena, pois, afinal de contas, quem pode se dizer isento de ter cometido erros e livre de compromissos espirituais? Ao unir a justiça divina à bondade divina, Santo Agostinho oferece um ensinamento que transcende a questão dogmática das penas eternas, nos sugerindo refletir da necessidade de aplicação do mesmo conceito na aplicabilidade da justiça humana. Assim como a justiça divina não pode ser apreciada desassociada da bondade divina, a justiça humana também não pode ser exercida desassociada da bondade, mesmo que a nossa bondade de espíritos imortais ainda seja muito relativa. Seja na observação da justiça divina ou na observação da justiça humana, se não forem exercidas sob a inspiração e o norteamento do sentimento de bondade, não é justiça, é vingança. Aqui peço licença para lembrar um fato doloroso, mas que guarda estreita e profunda ligação com o grupo espírita Francisco de Assis. Uma das fundadoras da instituição, Dona Regina, perdeu o único filho, um rapaz de 16 anos, morto em um conflito entre dois colégios tradicionais no Rio de Janeiro, nos idos da década de 50. Omito os detalhes do fato em respeito a algum personagem da história que ainda pode estar encarnado. No calor do fato e das emoções que mobilizaram toda a população da cidade, Dona Regina foi aconselhada por amigos e parentes a se valer de todos os recursos para que a punição do agressor fosse exemplar e o mais dura possível. Dona Regina, apesar da dor e do sofrimento inimaginável, apenas respondeu: não moverei uma palha sequer para agravar a situação do agressor. Deixarei que a justiça siga o curso normal. Eu sei a dor da mãe do agressor. Quem, como eu, conheceu a Dona Regina nos primeiros anos em que comecei a frequentar o Jefa, não tem como duvidar de que ela tenha dito exatamente essas palavras. A postura de Dona Regina diante do acontecimento me parece um bom exemplo da possibilidade da união da justiça humana com a benevolência relativa humana. Finalizando o seu raciocínio, Santo Agostinho lembra que Deus, ao fazer com que a duração das penas dependa dos esforços e do arrependimento do culpado, une sublimemente a bondade à justiça.
e que nesta sublime união encontramos a verdade da sentença tão repetida por nós espíritas: a cada um será dado segundo as suas obras. É isto, meus irmãos. Deus não pune ninguém. Deus é sabedoria, é bondade, é justiça, mas acima de tudo, Deus é amor. Ele criou leis materiais e morais que regulam a utilização que fazemos do nosso livre-arbítrio e da vontade. As leis divinas são educativas, não são, em hipótese nenhuma, punitivas. Tudo isto que acabamos de ver vale muito para o momento que estamos vivendo. Deus não mandou nenhuma praga ou castigo para punir a humanidade, como é o pensamento de muitos e como querem fazer acreditar alguns outros. A situação por ora enfrentada e suportada pela humanidade inteira é resultado das nossas escolhas individuais e coletivas. Os vírus, bactérias e cepas existem na economia da natureza de um planeta como o nosso, de provas e expiações, por necessidades provacionais ou expiatórias dos espíritos aqui encarnados, aguardando as condições ideais para o seu eclodir. Uma vez alcançadas estas condições, provocadas por nossas escolhas infelizes, eles surgem para o reequilíbrio dos nossos desejos e emoções. Vale lembrar que a doutrina espírita nos sugere a aplicação de 3 valores no enfrentamento dos desafios: a razão, o bom senso e a ciência. O codificador fez questão de deixar claro que a doutrina espírita e a ciência não são adversárias, que ambas colaboram mutuamente. Portanto, não cabe ao espírita desconhecer os recursos e as recomendações da ciência. Vou ficando por aqui, respeitando a orientação do isolamento social e a recomendação da ciência e dos médicos, aproveitando para enviar o meu abraço fraterno e saudoso. E não esqueçam, fiquem em casa. Quem não precisar sair, não saia. Quem precisar sair, só o faça para o que for preciso e tomando todas as precauções. Fiquem em paz e que a misericórdia divina nos ampare hoje e sempre.